Graça e paz, irmãos, ótimo dia para todos. Hoje, quarta-feira, 3 de junho de 2020, estamos iniciando mais um Conectados para a honra e glória do nosso Deus. Neste momento, vamos orar, vamos agradecer por mais esse dia, mais essa oportunidade que nós temos de meditar na palavra do nosso Senhor. Vamos orar. Pai eterno, obrigado por mais um dia na sua presença, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é bom, sua forte mão está conosco, sua fidelidade e misericórdia estão sobre nós, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade de falarmos contigo, de falarmos com os nossos irmãos em Cristo, ó Pai. Obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Neste momento, Senhor, pedimos que também nesse programa nos abençoe por meio da sua palavra, que possamos meditar na sua palavra, Pai, que possamos entender a sua vontade e praticar em nossas vidas. Abençoe, ó Deus, cada irmão que está conosco, cada irmão que vai ver o programa gravado. Em nome de Jesus é que oramos, ó Pai. Amém. Amém, irmãos. Então estamos iniciando agora o Conectados. Eu inicio esse programa mandando um forte abraço para os nossos HDs. Homens de Deus, Deus abençoe fortemente. Homens de Deus, Deus abençoe Maestro Marcelo, que está em todos os programas participando. Nosso diácono Fábio, que está com a gente. Nosso diácono Antônio, que sempre está conectando. E todos os homens de Deus que permanecem conosco e meditam aí na palavra. O Vini, né? Vini Giribola tá chegando aí. Deus te abençoe, Vini. Então, todos os homens, e se eu esqueci de algum, participa mais do programa, porque aí eu não vou mais esquecer. Isso mesmo. Aproveita o chat para dar seu amém, para conversar com o irmão. Se o Conectados pela Manhã tem esse objetivo, tem esse desafio, né? Logo pela manhã podemos aí nos falar como Igreja de Cristo, como irmãos. Logo pela manhã podemos também estar em comunhão plena com nosso Pai, com nosso Deus, com nosso Criador. Amém? Os irmãos sabem que nós vamos ao ar agora às 6h30 da manhã e à noite tem a reprise 20 horas lá no Facebook, né? Então, de manhã, YouTube, 6h30 da manhã. Depois, 20 horas, a reprise lá via Facebook. Os irmãos sabem também que estamos no especial. Terminamos a terceira temporada agora, onde vimos o livro de Provérbios, que foi fantástico. E agora estamos num especial sobre a vida de José do Egito. Maravilhoso personagem, história comovente, história poderosa que nos serve como exemplo de vida. E hoje nós vamos para o segundo capítulo dessa história. Então fica até o final, participa conosco até o final. Amém? Agora nós vamos orar pelos doentes, vamos orar pelos enfermos. Muitos são os pedidos nesse sentido. Que me vem à mente agora, vamos orar pela nossa irmã Marlene, mãe da Giovana, vamos orar pelo Valdir, vamos orar pela minha prima Simone, vamos orar pela mãe do nosso diácono Antônio, vamos orar pelo pai do nosso irmão Anderson. E se você tiver mais algum enfermo, doente aqui da sua família, seu parente, que você conheça, também ore no seu coração. Nosso Deus é o Jeová Rafa, o Deus que cura, que Deus derrame a cura sobre essas pessoas. Mas eu sempre falo, mais importante do que a cura física é a cura espiritual. As pessoas que ainda não conhecem o Pai, e o nosso Deus derrame o Santo Espírito, que elas possam conhecer. Vamos orar também por aqueles que têm os problemas psicológicos, hoje está muito em alta, infelizmente. Então, vamos orar agora pelos doentes, pelos enfermos, que Deus tenha misericórdia. Nosso país está batendo aí o recorde de Covid. Ontem, morreram muitas pessoas, se eu não me engano, mais de 1.200 pessoas nessa pandemia. Vamos orar para que também essa praga não nos pegue, Nós que estamos debaixo aí da guarda e da proteção do nosso Deus. Vamos todos orar. Deus Santo e Eterno, na sua presença, ó Pai, neste momento nós nos lembramos dos doentes, ó Pai, seja qualquer tipo de enfermidade, desde a pior enfermidade que é espiritual, que são
aqueles que estão mortos, ó Pai, aqueles que não te conhecem ainda, seu Santo Espírito não deu vida, ó Pai. Que o Senhor toque no coração dessas pessoas que possam te conhecer. Coloque sua mão, ó Pai, sobre os doentes, sobre os enfermos, ó Pai, aqueles enfermos psicológicos, ó Pai, que estão com síndrome do pânico, depressão, com forte angústia, é, que tem, Senhor, todos os tipos aí de dificuldades psicológicas, e isso atrapalha, Senhor, a comunhão, atrapalha a sua vida. Que o Senhor tenha misericórdia, essas pessoas possam ser restauradas, possam ser curadas em nome de Jesus, ó Pai. Pedimos também, ó Pai, pelos enfermos, Covid, muitas pessoas infectadas, mais de 30 mil pessoas mortas, ó Pai. E nós sejamos protegidos, Senhor, estejamos debaixo da sua forte mão, ó Pai, selados pelo sangue de Jesus Cristo. E que essa praga, Senhor, não nos toque, ó Pai. Tenha misericórdia do seu povo, ó Pai. O Senhor conhece, Senhor, cada necessitado, o Senhor conhece cada coração, ó Pai. Todos os nomes que citamos aqui, aqueles que nós não conhecemos, aqueles que não sabemos, o Senhor sabe de todas as coisas, ó Pai. E pedimos, Senhor, que amavelmente derrame da sua graça, da sua misericórdia, ó Pai, sobre todos que necessitam da cura, ó Pai, todos que necessitam se restabelecer. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos para o momento do dia, para o melhor momento do dia, que é o momento que nós meditamos na palavra do nosso Deus. Isso mesmo. Não tem momento melhor. Esse é o momento mais importante para a nossa vida. Estamos lá, especial José do Egito. Programa de hoje, José é bênção para Potifar. Isso mesmo. Hoje é uma história muito maravilhosa. Eu gosto muito da história de José. Os irmãos sabem, ontem nós falamos, né? Nós meditamos juntos no texto de Gênesis 37, onde os irmãos de José deixam o ódio tomar conta do coração, a inveja, os ciúmes tomam conta do coração, e eles pegam José, que era o filho amado ali de Jacó ou de Israel, a mesma pessoa, Jacó ou Israel, pegam José, que é o filho amado dele, e vendem como escravo. Pegam e vendem como escravo José, porque José ele provocou aí os ciúmes dos irmãos. E esses irmãos falaram para Jacó que José havia morrido. Então a história de ontem terminou de uma forma bem triste, com Jacó chorando, lamentando muito, e José sendo vendido como escravo. E nós continuamos hoje com esse cenário. José foi vendido como escravo. Hoje nós não vamos ver o capítulo inteiro, vamos ver uma partezinha lá em Gênesis 39, de 1 a 6. E começa da seguinte forma: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então os irmãos lembram de ontem, né? Os ismaelitas compraram José, levaram lá para o Egito, e Potifar, um oficial do faraó, pega e compra José. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Nós vamos ver algo muito interessante em toda a vida de José. José passou por grandes dificuldades, grandes mesmo. Não foram dificuldades pequenas. Desde da perseguição dos irmãos, aqui agora nós vamos ver que José, ele é vendido como escravo. Depois vamos ver outras fases da vida de José, que são todas fases dificílimas, que, sinceramente, às vezes eu me pergunto assim, será que nós, a nossa fé, será que nós, da forma que nós levamos a nossa espiritualidade,
nós conseguiríamos caminhar como José caminhou? Porque imagina você ser perseguido pela sua família, e muitos irmãos são perseguidos pelos familiares, mas perseguidos a chegar num ponto de morte. Eles planejaram a morte de José. Na última hora, né, mudaram de ideia e venderam José como escravo. E o importante de todo o texto é que nós vemos que, não importando aí a situação, o Senhor estava com José. A primeira vez que nós vemos aqui nesse versículo, o Senhor estava com José. Então, José, ele foi perseguido, ele foi vendido como escravo, ele deixou a terra dele e foi lá para o Egito, né, servir a Potifar, um oficial do faraó, e o Senhor estava com ele. Muitas vezes na dificuldade nós pensamos: onde está Deus? Por que que Deus permite que eu passe por toda essa dificuldade? O que que acontece, né? Deus se escondeu, Deus não ouve o meu choro, não ouve a minha oração. Aqui a palavra não fala, mas em todos os momentos de dificuldade de José, e nós não vemos aqui ele chorando ou ele reclamando, pelo contrário, no final nós vamos ver, né, uma revelação maravilhosa por parte de José, no final dessa série, nós vemos que o Senhor estava com José. Então, não importando a situação, o Senhor sempre esteve com ele. E a primeira lição que nós temos que tirar, isso nós temos falado muito nos últimos dias, né? Temos as mensagens de quinta, as mensagens de domingo, nós temos falado bastante sobre isso. Não importa a situação, o Senhor nunca nos abandona. Deus está conosco. Se nós somos filhos, realmente nós temos comunhão com o Pai, nós temos intimidade com o Pai, não importa a situação, o Senhor está conosco, assim como estava com José. Então, quando vem a dificuldade, lembra-se dessa parte. Nossa, José é vendido como escravo. José é ali abandonado pela família. Mas o Senhor estava com ele. E o Senhor estava com ele de modo que este prosperou. Olha que interessante. O Filho de Deus, ele prospera, inclusive na dificuldade. Porque o nosso Deus não é um Deus de miséria. É um Deus de prosperidade. Nosso Deus é um Deus que ele continua desenvolvendo e trabalhando os seus filhos. Aqui esse desenvolver nós entendemos como santificar, santificando os seus filhos. Aqui o prosperou na vida de José, ele foi próspero inclusive materialmente, é verdade. Ele, né, no final os irmãos sabem, ele virou governador do Egito, ficou abaixo apenas de Faraó. E outros grandes nomes foram prósperos inclusive materialmente. Mas a prosperidade que o Senhor nos dá dia a dia é a prosperidade espiritual, que essa é a mais importante. Aquela que Jesus fala que riqueza nenhuma se compara. Aqui na terra, riqueza nenhuma se compara à prosperidade espiritual. Então, quando nós estamos em Cristo, Deus está conosco. Não importa a situação, o Senhor nos acompanha em todos os momentos e nós somos prósperos. Você pode até olhar para a sua vida material e ter grandes desafios, mas no seu coração você é cheio do Santo Espírito de Deus e não lhe falta nada. Se você tem o Santo Espírito de Deus, você tem a maior riqueza do mundo. Você tem acesso à eternidade. E José, ele tem essas características. O Senhor estava com ele, de modo que este prosperou, passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Mesmo como escravo, ele não era um escravo comum. Olha que importante isso. Mesmo como escravo, ele não era um escravo comum. José era diferenciado. E assim que nós temos que ser, irmãos. Não importa onde estivermos, não importa o que nós estejamos fazendo, nós não podemos ser comuns, porque nós não somos comuns. Nós somos filhos do Deus Altíssimo.
Então, seja lá a posição que você estiver, seja lá onde você estiver, não seja comum, seja diferenciado. Os grandes homens de Deus, não importava a circunstância. José foi levado como escravo, Daniel foi levado como cativo para a Babilônia. Grandes homens de Deus, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, todos no exílio, os profetas no exílio, todos escravos muitas vezes. E o que acontecia? O Senhor estava com eles e eles prosperavam. Eles eram diferenciados, justamente porque quem tem Deus em sua vida é diferenciado. Agora, infelizmente, vemos muitas pessoas que se dizem cristãs, se dizem filhas do Senhor Altíssimo e não tem diferença nenhuma. Não tem prosperidade nem material, muito menos espiritual. Vive uma vida miserável, uma vida limitada. Isso não é bênção de Deus. Quem tem o Espírito de Deus não vive dessa forma. E quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José, né, e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se dele e tornou administrador de seus bens. Olha a evolução. José chega como escravo na casa do grande oficial de Faraó, no Egito. E ali, como escravo, ele abençoa aquela casa. E Potifar, o seu senhor, olha e percebe isso e fala: opa, esse cara tem algo diferente. Coloca ele como administrador dos bens de Potifar. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Olha que milagre, irmãos. Eu leio esse texto, isso é um verdadeiro milagre. De escravo, José chega numa casa e vira o administrador dos bens. Os irmãos sabem que para ser administrador dos bens de alguém tem que ser de extrema confiança, tem que conhecer há muito tempo. Ninguém coloca assim qualquer um para administrar os seus bens. E José, ele chega lá naquela casa numa posição de escravo, mas porque Deus está com ele é abençoado de todas as formas, ele é diferente dos outros. Ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, né? Ele vai se destacando. E assim tem que ser a nossa vida, irmãos. Nós não podemos ser comuns. Nós não fomos criados para ser comuns. Ser luz da terra implica em ser diferente, sim. E diferente para o melhor, para o positivo. Infelizmente, nós somos falhos nisso. Nós somos falhos no nosso testemunho, somos falhos na nossa fé. Não aproveitamos toda a graça, toda a misericórdia e toda a bênção que o Senhor derrama sobre nós. Agimos, né, de maneira limitada. Somos piores do que os filhos do mundo. Infelizmente isso acontece. Somos piores muitas vezes. Se tem que escolher um filho do mundo ou um filho de Deus, escolhem o filho do mundo, porque nós não conseguimos nos destacar. Por quê? Porque a nossa comunhão, a nossa intimidade com o Pai, ela é pequena, ela é fraca. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Olha lá, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a minha pergunta aqui para os irmãos: onde você anda? Onde você está? Você tem sido canal de bênção? Na empresa que você trabalha, a empresa é abençoada por sua causa? Na família que você está, a família é abençoada por sua causa? Onde você estuda, ali é um lugar de bênção por sua causa? Aqui Potifar, que foi inteligente, viu que José não era qualquer um, colocou ele ali numa posição de administrador. Sua casa foi sendo abençoada, e foi sendo abençoada não foi
por causa de Potifar. O Senhor foi abençoando a casa, né, de Potifar por causa de José. E é assim que nós temos que viver a nossa vida. Nós temos que ser canal de bênção para as pessoas que estão próximas de nós, irmãos. Nós hoje, né, trazendo para os dias de hoje, nós devemos ser aí canal de edificação para as pessoas que estão ao nosso redor. Temos que ser referência. As pessoas falam, eu vou andar com ele porque ele é diferenciado. Olha como essa pessoa pensa, olha como ela age. Olha o nível dessa pessoa, é um outro nível. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E o Senhor tem abençoado a sua casa? A minha pergunta é essa. Tem abençoado a casa que você está por sua causa? Nos escondemos atrás da dificuldade, nos escondemos atrás dos desafios, falamos que o ambiente nos prejudica, arrumamos várias desculpas para andarmos fora da comunhão de Deus, fora da vontade do Pai. E aí a nossa casa não é abençoada, a nossa vida não é abençoada e nós não fazemos como José aqui, nós não somos canal de bênção para o nosso próximo. Isso é um grande problema. Nós devemos ser canal de bênção, irmãos. Você foi gerado em Cristo para abençoar o seu irmão. Você foi gerado em Cristo para falar das boas novas, as palavras de vida. Mas ao invés disso, nós nos metemos em confusões, nos metemos em intrigas, nós fazemos de tudo na vida, menos abençoar aos nossos irmãos. Irmãos que eu estou falando aqui no sentido de humanidade, não só no sentido da Irmandade em Cristo. Porque Potifar ele não era um filho de Deus, ele era um egípcio, ele era um outro povo, ele não conhecia a Deus. Ele tinha os deuses dele, mas mesmo assim ele era abençoado por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Tudo graças a José. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Lá, Gênesis 39, de 1 a 6. Olha que história maravilhosa. José, aquele que chegou como escravo, foi sendo abençoado por Deus, sendo diferente. E por causa dessa bênção, todos que estavam ao seu redor, né, também eram abençoados por causa da boa posição de José. O Senhor estava com ele em todos os momentos. Todos à sua volta eram abençoados. E esse é o desafio que eu lanço aqui, irmãos. Viva uma vida com Deus, uma profundidade com Deus, de forma que todos que estão à sua volta sejam abençoados. Que a sua vida seja uma vida onde você seja canal de bênção, canal de prosperidade, onde Deus abençoe onde você anda, com quem você anda, por amor a ti. Deus abençoa um terceiro porque te ama. Olha que maravilhoso. Onde o verdadeiro cristão está, não há miséria. Porque o nosso Deus não é um Deus de miséria. Nosso Deus é um Deus que desenvolve os seus filhos. Então você se desenvolva, cresça humanamente falando e espiritualmente falando. Porque isso sim glorifica o nome do Pai. Os irmãos, vêm aqui. Nós estamos meditando nessa história de José e o nome de Deus é glorificado até hoje por meio dele. Até hoje. E a sua vida? Quando olharem a sua vida, o nome do Senhor também é glorificado. Você é abençoador? Você é canal de bênção para si, para com seu próximo? Ou você se esconde atrás da dificuldade, atrás de onde você vive, seja lá a desculpa que você dá? Vamos meditar na palavra de hoje, vamos orar agora. Deus eterno, Deus grande e poderoso, te damos graças por mais esse dia. Obrigado, ó Pai, pela sua palavra.
que nos impulsiona, ó Pai, a crescermos, a nos desenvolvermos, ó Pai. Obrigado porque até que o Senhor nos ajudou, que possamos ser como José, ó Pai, sejamos canal de bênção para as pessoas que estão próximas de nós, ó Pai. Perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros, ó Pai. Perdoe aí o caminho mal que muitas vezes nós caminhamos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Estamos encerrando mais um Conectados para a honra e glória do nosso Deus. Sou o pastor Luciano Sanches, da Igreja Missão Presbiteriana. Amanhã, Deus permitindo, estaremos novamente aqui vendo mais um pouquinho da vida desse grande homem que foi José. Por isso, não perca. Esse especial de José vai terminar agora em junho. É bem curtinho, é rapidinho. Então, seja abençoado aí por meio da vida de José também e seja abençoador. Que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde. Se você estiver indo, ao trabalho, agora cuidar dos seus afazeres, seja próspero. Se você estiver na reprise, agora se preparando aí para descansar, também seja abençoado e tenha uma boa noite de descanso. Então, fiquemos todos debaixo da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom.